Hoje a aula é sobre efeitos e eu vou falar para vocês o que vocês precisam saber na hora de escolher um. Então, primeiro, tem vários efeitos na minha pasta do Drive e todos eles são muito bons. Vocês podem procurar também pelo Pinterest, como eu também já ensinei. Só que nem sempre os efeitos vão ser bons, então vocês têm que escolher um que vocês percebam que os tons estão suaves, que não forçou, que não mudou a cor, só ajudou o tom a ficar mais delicado. E vocês podem misturar efeito também, indo aí onde eu circulei e clicando em aplanar. Vocês podem misturar quantos efeitos vocês quiserem, efeitos que complementem um ao outro. E vocês também podem ajustar os tons dos efeitos, vocês podem ajustar as cores, a luz, a saturação, o granulado, tudo isso indo ali naquele botãozinho de ajustar. É como o ajuste do PixArt. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a granulação tem que estar na quantidade 0. A mesma coisa da vinheta, que é essa bordinha mais escura. Esse curvas que eu circulei aí, é melhor não mexer porque é mais complicado, mais complexo e também não vai mudar muita coisa. O detalhe, deixem o afiar no 0, porque ele estraga um pouco da edit. A claridade, é bom vocês deixarem no 0 ou vocês podem deixar ela um pouquinho. Eu deixei aí no 23, só pra dar um destaque a mais. Não deixem ela também numa quantidade muito menor, porque ela vai ficar muito desfocada. Então a claridade também serve para dar um pouco de destaque, mas não usem muito. O franjas é para deixar essas beiradinhas na edit, então vocês não devem utilizar. O The Haze, ele escurece um pouco a edit ou clareia ela. Na verdade deixa o tom mais forte. O difuso ele também meio que clareia a edit, então não usem tanto. Na verdade, nenhuma função, nenhum ajuste vocês devem usar tanto. É mais pra eles se completarem, um dá complemento ao outro. O inverter ele deixa a edit meio apagada. E o zoom borrão, ele meio que dá um borrão nas bordas. Ele deixa só o meio normal e nas bordas ele faz com que fique um borrão. Então não usem ele. Tem o inverter, na verdade, o único ajuste que eu recomendo daí é a claridade. O tom é para mudar o tom da edit. Tem aí o sombra e tem o detalhe. Então o sombra ele vai mudar uma cor da edit para outro tom. E claro que vocês não vão mudar um tom verde para um vermelho, porque não vai ficar bom. Mas vocês podem passar de um tom azul para um tom mais meio puxado pro roxo ou pro verde. E aí vocês mexem na sombra tonalidade, vai mudar um pouco a tonalidade. A saturação vai deixar mais forte ou menos forte. A tonalidade vai mexer na tonalidade do tom. Eu vou deixar mais puxado pra cor quente ou pra cor mais fria. E eu recomendo que vocês deixem no 0 a tonalidade de equilíbrio para dar o equilíbrio. O destaque ele mexe na outra parte da paleta da edit. Então vocês nunca mudem completamente a cor de algo, só tentem mudar o tom caso combine melhor. You must promise to love me, and damn it if you fall
Indo para o HSL, vocês podem tirar um tom da montagem. Um tom que tá meio ali boiando, vocês podem tirar ele. Vocês vão fazer isso mexendo na tonalidade. Se vocês querem que fique, vocês vão deixar lá pro 100. Se vocês não querem que fique, então vocês vão diminuir. Tudo isso na primeira opção. E aí vocês também podem mexer na saturação, na tonalidade que vai ficar, como vocês podem ver aí. Can we just be honest? These are the requirements. If you think you can be my one and only true love. Luminância, que é como deixar assim um pouco mais claro, um pouco mais escuro. E, por exemplo, que eu tava falando que vocês podem mudar a tonalidade de algo. Estão vendo ali o cabelo dela? Tá um tom de verde e amarelo. Eu tirei o amarelo tonalidade e aí o amarelo do cabelo dela sumiu. Aí não tá mais aquele tom de amarelo boiando ali no cabelo dela, sendo que não tem mais nenhum tom assim pela montagem. Então essa é uma função muito importante. Esqueci de avisar vocês que eu peguei as montagens de alguns ADMs, porque eu não tinha nenhuma montagem minha sem efeito. E aí eu pedi pra eles me enviarem montagens deles. Vocês têm que tomar muito cuidado mexendo nos ajustes também, porque assim como os ajustes podem ajudar, ele também pode piorar a situação. Então, lembrem-se que vocês estão só ajustando os tons e não mudando completamente uma cor. Não deixem uma cor vermelha ir para uma cor azul. Não é esse o tom dela e ela vai ficar forçada. Indo para o ajuste de cor, a temperatura vai ficar para uma cor mais fria, puxada a montagem, ou para uma cor mais quente. O ajuste de vibração é para a cor ficar mais vibrante ou mais neutra. A saturação é para a cor ficar mais saturada ou mais neutra. E indo para as configurações de luz, a exposição é se vai ficar mais claro, a montagem, ou se ela vai ficar mais escurinha assim. Eu recomendo que vocês deixem ela na metade, no meio termo, porque se ela ficar mais clara não vai ficar muito bom, mas também se ela ficar muito escura também não vai ficar muito bom. Mas vocês podem diminuir também um pouquinho da exposição, só para as cores ficarem mais focadas. O brilho é a mesma coisa da função dos ajustes que eu ensinei no PixArt. Mesma coisa do contraste, e destaque é como se fosse o realce do PixArt. Vocês diminuindo vai acabar com os pontos de luz. Sombra é as partes mais escuras da montagem, também é igual ao PixArt. O ajuste de branco vai deixar a montagem mais clara ou mais escura. O preto, ele meio que vai tirar as cores mais escuras, ele vai clarear as cores mais escuras ou escurecê-las. E aí, depois disso, se vocês quiserem configurar algo que já tá no limite, que não dá mais pra mexer, então vocês vão ali de novo, cliquem em aplanar e depois vão nos ajustes de novo e ajustem aquela função. Vocês também podem misturar mais efeitos, vai de vocês. Então, enquanto eu procurava um efeito, eu tive que ir vendo se as cores continuavam com a paleta organizada, se não tava muito forte o efeito, o contraste, se não tava muito brilhoso, se não tava manchado. Então vocês têm que levar tudo isso em conta. Esse efeito, por exemplo, é muito bom. Esse outro efeito também é muito bom. É um pouco escuro, então eu podia ajustar a exposição dele.
ou a claridade, ou o brilho. Eu só tirei um pouco da granulação, na verdade eu tirei toda a granulação. E diminui o derraiz que tava deixando algumas bolinhas brancas meio bugado. E aí ficou assim. Fui fazer a mesma coisa em outra montagem pra vocês verem melhor. Primeiro eu escolhi um efeito. E o efeito que eu escolhi, ele igualou muito bem os tons. Só que deixou uma parte da montagem muito clara. Então eu fui lá nos ajustes e eu diminui o contraste. Porque o contraste fez com que as sombras da montagem ficasse menos forte. E aí a claridade meio que sumiu. Porque o resto da montagem ficou igualada ao brilho daquela parte mais clara. Eu também mexi um pouco na vibração para ficar um pouco mais vibrante. Just teach him to keep it in his pants and tell him to stop. Saying it's my fault, 'cause I put icing on top. Now the boys wanna taste of the strawberry shortcake. That's my bad, no one's all E aí eu misturei mais alguns efeitos. boys wanna taste of the strawberry shortcake. O outro efeito que eu escolhi, ele deixou a montagem mais clara um pouquinho, que tava o anterior. E aí eu misturei esse com mais outro. E aí ficou assim.